Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos iniciando nosso primeiro vídeo aula, nosso primeiro resumo da lição de Jó desse segundo trimestre de 2022. Uma lição que está falando sobre o perigo das tentações. Qual é o cristão que não passa por provações, por tentações de várias maneiras que tenta nos tirar do caminho da redenção, tenta nos tirar do caminho do Senhor Jesus Cristo e tenta nos abater, nos afastar do propósito ao qual Deus tem determinado para nossas vidas. As tentações vêm para nos mostrar se estamos arraizados na videira verdadeira, se estamos enxertados verdadeiramente em Cristo, ou se estamos botando nossa esperança em outras coisas. As tentações vêm para nos mostrar de que precisamos estar seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para não cedermos a elas. São várias tentações, vários motivos, todos os dias que tenta nos abater, nos desanimar, nos levar para o caminho, para a direção errada. Mas em Cristo a nossa vitória é garantida. Então, nesse segundo trimestre de 2022, nossa segunda lição, lição de Jó, está falando sobre o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e obter vitória diante desses laços que são colocados diante de nós todos os dias. Então, a lição do trimestre passado, nós falamos sobre, focalizando ali o evangelho escrito pelo apóstolo João, que estava falando sobre a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E neste segundo trimestre, 2022, nós vamos falar sobre o perigo da tentação, né? Vários exemplos ao longo desse segundo trimestre, essa revista mostrando exemplos de homens da Bíblia que cederam às tentações e outros que resistiram, ao exemplo de José, que resistiu diante de tantas provações, tantas tentações colocadas diante dele, mesmo sendo um escravo ali no Egito, ele não cedeu e alcançou a vitória e deu o exemplo para nós também. Então, nossa primeira lição, nós vamos trazer esse resumo sobre o perigo da tentação. Segunda lição, falando sobre Adão e Eva, né, que cederam ali as palavras persuasivas da serpente, acabou cedendo à tentação. Terceira lição, nos traz o exemplo de José, que resistiu ali, foi fiel e Deus deu vitória a ele. Quarta lição, falando sobre desafiando a Deus no deserto, aquela geração que saiu do deserto ali, tentando, murmurando, blasfemando contra Deus, a ponto de aquela geração, com exceção de Moisés e Caleb, morrer, que havia saído do Egito com acima de 20 anos para cima, perecer todos eles no Egito. Quinta lição, falando sobre Balaão. Balaão, Deus falou com ele para abençoar o povo, Balaque oferecendo dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Deus, e no final Balaão acabou cedendo por causa da riqueza, do dinheiro que iria ganhar, dos bens que iria ganhar ali de Balaque, e acabou amaldiçoando o povo de Deus, lançando tropeço para que os homens de Israel viessem se envolver com aquelas mulheres pagãs, ocasionando a morte de vários homens ali, porque se envolveram com aquelas mulheres pagãs a mando de Balaão, que tramou ali com o rei Balaque para lançar um tropeço diante do povo de Israel. Balaão, por causa da ganância pelo dinheiro, acabou pagando também, né? Foi uma pedra de tropeço ali para o povo de Israel que estava ali no deserto. A nossa sexta lição, olhando para a direção errada, né? Pontuando ali a história de Davi com Batseba,
Davi se envolveu com a mulher ali, projetou um assassinato do marido de Batseba e acabou pagando um alto preço porque deixou ceder aos desejos desenfreados, às concupiscências da carne. A sétima lição, construindo tudo para a minha glória. A oitava lição, a tentação de fugir do julgamento de Deus. A nona lição, pedras poderiam se tornar pães, falando da tentação do Senhor Jesus. A 10ª lição, interpretando erroneamente as Escrituras. 11ª, antecipando os planos de Deus. A 12ª, quando Satanás enche o coração do homem. E a 13ª, Deus provê sempre o escape. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Essa é a nossa primeira lição desse segundo trimestre, falando sobre a tentação, né? O perigo das tentações. O perigo das tentações. O nosso texto principal, o texto áureo, está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: Não veio sobre vós tentação senão humanas, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também Deus o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, nós vamos pontuar o que é tentação, o propósito da tentação. A tentação não é o pecado em si, é um meio de tentar levar a pessoa a desobedecer à vontade de Deus, né? Saber como a tentação se manifesta, os meios que são utilizados e expor as consequências da queda. Quando cedemos aos desejos desenfreados da nossa carne, né? São tantos e as consequências são terríveis, desastrosas. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente para nos mantermos sempre de pé diante do nosso Deus. O nosso texto bíblico dessa primeira lição está na epístola escrita por Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, versículo do 2 ao 5 e do 12 ao 17. E diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago falando, né? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. No versículo 12 ao 17 diz: Bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. E ninguém, absolutamente ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo desenfreado. Depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, né? Nosso Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então esse é o nosso texto bíblico dessa primeira lição, né? Sobre a tentação, e como ponto de referência para nós darmos introdução, início, abertura a esse segundo trimestre, essa primeira lição dessa revista, esse segundo trimestre falando sobre o perigo das tentações, né? Como devemos nos portar diante de tantos pratos, tantas situações que todos os dias são postas
aparece diante de nós, muitos nós mesmos as provocamos e outras tantas o inimigo que conhece nosso ponto fraco, ele sabe o nosso ponto fraco e ele investe pesado nesses pontos, nessas situações que temos tendência a ceder. Por isso que é necessário estarmos revestidos no poder de Deus, estarmos sempre meditando na palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo para blindar nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos contra todo tipo de influência que não provém de Deus, né? Nossa introdução pontua que um dos maiores perigos para que uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Ela pode se manifestar de diversas formas e para todas as pessoas. Todos são tentados, né? Até o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado, mas não se deixou ser vencido por nenhuma das tentações, das provações que ele passou. A tentação não é um pecado em si. Ser tentado não significa pecado, mas uma isca, um meio de nos levar a ceder, de nos levar a pecar, a cair. Toda essa lição está dando exemplo de homens que cederam, exemplo de Davi, exemplo de Sansão, exemplo de Balaão, que cederam. E nós temos um exemplo perfeito ali, dois, entre outros, né? Mas um que a gente pode retratar ali no Antigo Testamento, que é José. Por que José? Porque José era jovem, foi vendido escravo por seus irmãos, foi vendido por seus irmãos, chegou em uma terra desconhecida, o Egito, como escravo, foi comprado pelo general ali do exército de Faraó, Potifar. A esposa de Potifar se encantou com a beleza de José, com o porte físico de José. José poderia ceder muito bem, poderia dizer: sou escravo, fui vendido, não tenho uma esperança e tenho uma mulher bonita, rica, atrás de mim. José poderia muito bem ceder, mas José tinha convicção do que ele era e do que Deus era para ele, independente das circunstâncias. E no final Deus deu vitória a José. No Novo Testamento, o maior exemplo que nós temos é nosso Senhor Jesus Cristo, que foi tentado ali de várias maneiras pelo diabo, pelo adversário, para tentar com que o Senhor Jesus cedesse. O Senhor foi vitorioso e nós temos nossa vitória também garantida através do Senhor Jesus Cristo. Então, todos, absolutamente todos, são tentados de uma maneira ou de outra, em um sentido ou em outro, mas somos tentados. Mas a tentação nos ajuda também a nos aproximarmos de Deus, a mostrarmos que somos dependentes de Deus. Se formos com nossas próprias vontades, com nossas próprias forças, nós acabamos cedendo. Por isso precisamos estarmos revestidos da graça, da sabedoria, da unção, nos alimentar nossa alma com a palavra de Deus e vivermos retamente, né? Dando exemplo, buscarmos sabedoria e graça do céu, ocupar nossa mente sempre com a palavra de Deus. Na hora que a tentação vem, bota um louvor, canta alto, glorifica a Deus, clama ao Espírito Santo, repreende no nome do Senhor Jesus Cristo. Depende a depender de que tipo de tentação vem sobre. E assim vamos obtendo a vitória. Porque é melhor estar com Cristo do que cair. Porque a queda é terrível. E o resultado, as consequências também são desastrosas, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas o que é tentação? Tentação é um convite para a queda. Um convite para o pecado. Podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado. A tentação é o caminho, a abertura para a queda, ou para alguma situação que vai comprometer o futuro dessa pessoa que está sendo tentada. A tentação não é o pecado em si,
mas um convite para ele. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não, subjugando sua própria vontade ou sendo dominada pela tentação. Isso nos mostra que a tentação não é um fator determinante para que uma pessoa caia. Ou seja, que uma pessoa tentada peque. Deus espera que guardemos a sua palavra em nossos corações e que tenhamos comunhão sempre com Ele, né? E andemos de modo vigilantes, atentos às várias ciladas que o adversário coloca diante de nós. 2 Pedro, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8, né? Como pessoas, nós temos necessidades físicas, tanto físicas como emocionais. Por isso que toda tentação tende, de alguma forma, de forma inicial, buscar preencher essas lacunas, sejam emocionais, sejam físicas. Pode ser um desejo desenfreado por alguma comida, um gasto financeiro, um planejamento, um plano, um propósito não planejado, e a gente acaba nos atrapalhando financeiramente, né? E ainda por status, posição, ou mesmo pela busca de um relacionamento com outra pessoa. Desse modo, não devemos andar segundo os desejos da nossa carne, as concupiscências desenfreadas, né? Os desejos desenfreados da nossa carne. A lista de desejos varia de pessoa para pessoa. Todos são tentados de uma maneira ou de outra, mas somos tentados todos os dias. A questão é, será que aquela pessoa aquela possível necessidade da tentação só pode ser satisfeita com a proposta da tentação apresentada? Será que aquela necessidade, seja física, seja emocional, só pode ser saciada, resolvida, cedendo à tentação? Reflitamos sobre esta questão. Uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós ou não. Vamos ceder à tentação? A tentação é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquele que vai contra Deus e a sua vontade. Quando uma pessoa cede à tentação, ela está agindo de maneira como se Deus não se importasse com a sua necessidade ou que Deus não tivesse o poder de mudar a realidade de acordo com a vontade dele. Quando somos tentados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Foi o caso de Adão e Eva, que se esqueceram de que o Criador é suficiente para suprir todas as suas necessidades, todos os seus anseios. É como falamos em outra oportunidade. Jesus Cristo veio nos trazer a liberdade de fazer as escolhas. Quando eu digo que determinado objeto, determinado prazer, determinado vontade, determinado anseio vai me afastar de Deus, é como se eu estivesse dizendo que aquilo que eu vou fazer, que eu estou cedendo, vai substituir o meu Deus. E aquilo acaba sendo o meu Deus, eu acabo substituindo aquilo pelo meu Deus. Ceder à tentação é isso. Deus em Jesus, supre as nossas vontades, as nossas necessidades. Ele nos ajuda a ter equilíbrio, a ter domínio sobre os desejos, sobre as vontades. Mas está aí o problema de muitos cederem, porque muitas vezes negligenciamos a questão do estudo, da meditação, da comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Porque nessas horas, quando as tentações vêm, nós estamos resguardados, nós estamos com a nossa mente voltado para o céu, preenchido, cheio com a palavra de Deus. E aí não há espaço. Nós estamos fortes diante dessas iscas que o diabo coloca diante de nós. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, quando chegaram ali na Babilônia, que o rei
mandou colocar aqueles banquetes, aqueles manjares todos lindos aos olhos, para eles se alimentarem, mas era algo oferecido. Daniel, Misael, Ananias e Azarias estavam com a mente cativa ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor, a Deus. Estava com o coração voltado para Deus. Então aquilo não lhe atraíram. Aquilo que estava bonito aos olhos não lhe atraíram. Por quê? Porque estava com a mente voltada para Deus, mesmo diante de uma situação adversa, de ser levado como escravo para outro país, para outra nação. Mas a sua mente estava em Deus. Não dependia, sua confiança em Deus não dependia das circunstâncias. Se está bom, eu estou com Deus. Se não está bom, Deus não está comigo. Precisamos ter essa maturidade para compreender e ter confiança de que em Deus Ele nos supre. Ele nos supre aquilo que precisamos, porque Deus nos conhece. Ele sabe que somos frágeis, que somos carne. Por isso, devemos nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele cuida de nós. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A tentação passa pela confiança. O preço da queda, da desobediência de Adão e Eva, de ceder à tentação, foi a morte, o afastamento da presença de Deus. A expulsão do Éden. A morte física, que eles não morriam, eles viviam eternamente. E a morte espiritual, a queda, o afastamento daquele relacionamento, daquela comunhão com Deus. Porque cederam a uma tentação, a um impulso, a um desejo. A cobiça do olho, que viu que aquela fruta era apetitosa, parecia ser saborosa. Ainda havia aquela fala persuasiva da serpente, dizendo que eles seriam igualmente a Deus. E acabaram cedendo à isca, pegando a isca que o diabo lançou. E é assim, ele vem com sapatinho de algodão, como dizem. Ele não vem com tridente, com chifres, não. O diabo é estratégico, assim como ele tentou derrubar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo, por isso temos que nos alimentarmos todos os dias para guardar a nossa mente em Cristo Jesus. E assim vamos vencendo. A tentação passa pela confiança. Ou você confia na pessoa que está fazendo uma proposta que pode alterar de forma negativa a sua vida, ou você acredita em Deus fielmente, pois Ele pode suprir, Ele supre todas as nossas necessidades segundo o seu querer e a sua vontade. Até que ponto quem lhe está oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar físico e espiritual? Já se fez essa pergunta? Se ele está lhe oferecendo uma saída mais fácil, está lhe ajudando? Você que tem a mente de Cristo, essa saída mais fácil está lhe ajudando ou está lhe levando para o buraco? Um momento de prazer pode arruinar uma vida inteira, pode arruinar uma vida, uma família inteira, porque o preço é alto, as consequências são absurdas, desastrosas. Reflita, pense direito, confie em Deus, submeta sua vontade, seus pensamentos, seu desejo ao senhorio de Cristo, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. A tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus o colocou. Uma tentação não resistida pode tirar a pessoa daquela posição, daquele lugar que Deus lhe colocou, aquele plano que Deus tinha para você. Tenhamos cuidado. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras do seu dia a dia, o que acaba
por criar um histórico de pequenas concessões. Pecadinho aqui, pecadinho é pequenininho aqui, ninguém está vendo, mas vai criando uma bola de neve. E quando percebemos, o estrago está feito. Pouco a pouco, as pequenas tentações se tornam como um raposinho em meio a um plantio de vinhas e estraga tudo. As tentações que achamos ser menores, ser insignificantes e que não são abandonadas, vão dar origem a outras maiores, destruindo a vida de uma pessoa, sua reputação e sua família. Quando fomos agraciados por Deus e perderam, quantos foram agraciados por Deus e perderam as suas posições por não terem resistido a uma ou mais tentações? Acharam que era pequenininha, que ninguém estava vendo. Mas Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que ninguém zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que plantamos, colhemos. O salmista, Salmo 139 diz: para onde me fugirei da tua presença? Em outras palavras, como me ocultarei dos teus olhos se tu estás em todos os lugares? Você pode se esconder, fazer escondido de sua esposa ou do seu marido, do seu pai ou da sua mãe, do seu cônjuge, do seu pastor. Pode esconder, fazer escondido. Mas os olhos de Deus estão te vendo, te contemplando. E se não há arrependimento, mais cedo ou mais tarde as consequências sempre vêm. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a resistirmos, seja quais forem os laços, as iscas que são colocadas diante de nós todos os dias. Jesus é a nossa suficiência. Como é que a isca, as tentações se manifestam? Um dos meios é através do adversário, Satanás. O inimigo das nossas almas é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Está lá em Mateus 4, versículo do 1 ao 11. Se ele não deixou de tentar Jesus, com certeza se empenhará em lançar suas iscas para tentar seduzir os servos de Deus, para tentar tirar da presença do Senhor. Ele fez o possível para que Jó blasfemasse contra Deus, mas não conseguiu que Jó deixasse de ser um homem íntegro, sincero e temente a Deus. Satanás vai observar o momento e o lugar em que estamos e oferecerá ciladas a fim de que pequemos contra Deus. A tentação também pode ganhar forças quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrigamos em nossos corações, como, por exemplo, o orgulho. Foi por isso que Nabucodonosor caiu, né? Foi comido, foi para o mato se alimentar de bicho, se alimentar como os bichos, né? Esse sentimento costuma ser usado por Satanás para que sejamos tentados, assim fraquejamos. Momentos de isolamento também tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis às tentações. Por isso, Satanás tem investido para que servos de Deus deixem de congregar e de terem comunhão uns com os outros. Ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas do cuidado do seu pastor sempre são alvos fáceis de lobos devoradores e de mercenários. Então, precisamos resistir. Precisamos estar com a mente no Senhor Jesus Cristo, para não cedermos a nenhuma isca que o diabo coloca diante de nós, focados em nossas necessidades. Ele é estratégico. Ele é estratégico. Por isso, se você está com frieza espiritual, não quer ir na sua igreja congregar, por isso, por aquilo, porque o pastor fez isso, porque um irmão falou isso, nossa mente, nosso coração tem que estar voltado para Deus. Nós estamos indo para a igreja para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Aquele irmão, aquela irmã que está sendo usado, deixando de ser usado para te afrontar, também está sendo tentado. O diabo pode estar vacilando e o diabo usando aquela pessoa para tentar te afastar de Deus. Foca em Deus. Coloca teu propósito em Deus, tua confiança em Deus e vai adiante. Dobra teu joelho, entrega teu coração a Deus, tua adoração a Deus. Pede para que Deus bloqueie
teus pensamentos contra toda a influência do diabo e adora ao Senhor, vai congregar, vai glorificar, porque tu está indo adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E aquelas pessoas que estão criando subterfúgio, criando coisas para tentar te entristecer, é que precisa também de Deus. Foca em Deus e Ele cuida de ti. Aleluia. Focado em nossas necessidades. Todas as pessoas têm necessidades e essas necessidades podem ser um canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil. E o diabo sabe quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas necessidades. Ele conhece todo o nosso histórico. Ele conhece toda a nossa geração, a geração que passou, toda a nossa genealogia. O diabo sabe, ele nos acompanha. Ele acompanha a história da humanidade. Ele sabe qual é o ponto fraco que foi do nosso pai, da nossa mãe, o nosso. Ele nos acompanha, ele é estratégico. E de todas as maneiras ele tenta nos derrotar, mas com certeza, Jesus já venceu por nós. Por isso, quando as tentações vêm, nós temos o socorro de imediato. Eu confio em Deus, eu acredito em Deus, meu corpo, meu espírito, minha alma, minha mente, meu coração está em Cristo, é de Cristo. Jesus me comprou. Por isso eu não aceito nada que não venha de Deus. E aí repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo e a tentação vai, porque o diabo, quando clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo, ele tem que se retirar. Ele se retira. Mas ele desiste? Não. Ele cria outras estratégias. E assim é. Por isso precisamos estar todos os dias focados no Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A necessidade por afeto pode fazer com que uma pessoa busque uma vida sexual desregrada e arque com as consequências no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Como é o exemplo daquela mulher samaritana que está lá em João capítulo 4. A mulher já tinha tido 5 maridos e o que ela estava, quando teve aquele encontro com Jesus, não era dela. Não se sabe se alguns morreram, se outros deram carta de divórcio, mas enfim, o certo é que ela já havia tido 5 maridos. E o que estava ainda naquela época não era dela. E Jesus veio confrontar, mostrar a ela de que ela precisava ser curada. Então o diabo conhecia o ponto fraco daquela mulher. E ele investia tudo para manter ela prisioneira daquela situação. Mas, novamente, Jesus veio nos trazer liberdade. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O diabo nunca vai deixar de lançar pensamentos, de nos acusar. Mas Jesus veio nos trazer liberdade. Aleluia. Focado em algo de que não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício, caso venhamos a nos esquecer de Deus. Quem nunca se sentiu surpreendido por uma oportunidade, uma promoção, que sem dúvida proporcionaria algo fácil, um título, um dinheiro, uma posição, uma oportunidade? Sempre aparece isso diante de nós. Mas será que vem de Deus? Adão e Eva viviam no paraíso e não precisavam se desobedecer a Deus, mas fizeram porque se deixaram convencer pela ideia de que precisavam ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, e acabou pagando, né? Assim também como Balaão, que tinha ouvido Deus falar para não amaldiçoar Israel, mas deixou-se levado por um prêmio sem que ele tivesse necessidade, né? Foi cedido pelo aquilo que Balaque lhe ofereceu, o rei dos Moabitas, e acabou cedendo e pagando um alto preço. E quando cedemos à tentação, perdemos a comunhão com Deus. Olha o resultado.
quando acabamos cedendo aquela isca, aquele prato, aquele manjar, perdemos a comunhão com Deus. A primeira consequência de se ceder à tentação é a perda gradativa da comunhão com Deus, advinda do pecado. Davi sentiu esse peso quando cedeu à tentação e acabou adulterando com a mulher de Urias, Betseba. Quando foi confrontado pelo profeta Natã, que ele viu que Deus tinha chegado diante dele, ele se humilhou e disse: não lances fora de mim não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. As consequências para aqueles que cedem à tentação são muitas e danosas, e uma delas é a morte. Outras consequências é o sentido de culpa que pode afastar as pessoas da presença de Deus. Deus teve misericórdia de Davi, perdoou Davi, mas as consequências ficaram para o resto da vida de Davi. Filho violentou irmão, violentou irmã. Filho tentou matar o pai. Tudo na família de Davi. Filho deitou com as concubinas do pai. No final da morte de Davi, Salomão matou, através da ordem de Salomão, Adonias. Também, irmãos, foi desastroso por causa de uma consequência de um pecado, de um desejo que não foi controlado. Deus perdoa? Sim, Deus perdoa porque Deus é misericordioso. Mas Deus é justo. Deus é justo. Por isso precisamos ter cuidado, né? As consequências podem ser desastrosas. Além de tentar nos afastar de Deus, ceder à tentação também pode comprometer perigosamente o nosso futuro. O ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Quantos lares foram e são destruídos por um pai ou por uma mãe que não conseguiram resistir a uma bebida, a uma droga, a um prazer? Quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Isso nos mostra que ceder às tentações traz consequências que serão vistas de imediato ou no futuro. Seja a dependência de um vício, ou seja uma infidelidade, o preço a ceder à tentação sempre chega. Mais cedo ou mais tarde chega, o preço chega. Como está lá novamente em Gálatas 6,7, de Deus ninguém zomba de Deus. O preço chega. Tudo que eu planto, tudo que plantamos, colhemos. E ceder à tentação também nos leva a ficarmos dominados por sentimentos ruins. Se cedemos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos que vão afetar nossa vida, nossos relacionamentos. Aí vem frustração, decepção, baixa autoestima, sentimento de culpa, medo da ideia de que Deus virou as costas para nós. Esses sentimentos nos fazem adoecer o corpo, a alma e o espírito. Uma sensação de culpa, sensação de derrotado, de abatido, de vencido. E a principal, a sensação de que o Espírito de Deus está saindo de nós. Porque entristecemos o Espírito Santo de Deus, porque Ele fala na nossa consciência. Não vai, não faz, resista. Mas, assim como Davi subiu ao terraço, viu aquela bela mulher se banhando. No momento em que Davi pediu para trazer ela a seu palácio, Davi não teve mais forças de resistir. Davi já havia cedido.
Se Davi vira, desce do terraço e entra para o seu palácio e pede misericórdia a Deus, Deus tirava aqueles pensamentos de sua cabeça. Mas na medida que se deu o primeiro passo, é muito difícil voltar atrás. Por isso, há momentos, tem situações que, como diz a palavra de Deus, corre dela, foge, porque se ficar, a queda acontece. É melhor fugir e correr do que ser vencido. E o preço é muito alto. A palavra de Deus nos diz que não veio sobre vós tentação alguma, senão humana. 1 Coríntios capítulo 10, 13. Tal verdade significa que todos são, de alguma forma, tentados em situações. Todos somos tentados de várias maneiras, de várias situações. Quando imaginamos que nada podemos nos afetar, é aí que a nossa humanidade será testada. Precisamos confiar, submeter nossos pensamentos, nossos corações, nossas vontades, nossos desejos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E Ele vai cuidando de nós e nós vamos vencendo dia após dia. Porque Deus não nos fez para sermos derrotados, mas nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Esse é o resumo dessa nossa primeira lição. Que Deus em Cristo ilumine e guarde a tua mente, o teu coração, os teus pensamentos contra toda e quaisquer que sejam as iscas, as influências, os manjares, os pratos, os banquetes que o diabo tem colocado diante dos teus olhos para te levar, tentar te levar à ruína, à queda, porque ele é estratégico. Mas o sangue de Jesus é a nossa vitória e somos mais do que vencedores. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.